Aí ele diz assim para os seus colegas: eu vou pescar. Mas o que significa isso? Estou estressado? Preciso ganhar um troco? Sabe o que ele está dizendo? Fim de linha para mim. Acabou. Não tem mais projeto. Não dá para ser apóstolo mais. Eu vou voltar para o passado. Vou voltar para a minha pesca. Vou voltar para a minha empresa. Vou parar com o meu projeto de seguir a Jesus. Acabou o meu sonho. Porque ele era um líder, os outros disseram: nós vamos contigo. Naquela noite eles não pegaram nem um lambari. Nem um lambari. Porque quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. Estão voltando para as redes vazias, já de madrugada, o dia está amanhecendo. A 100 metros da praia. Quando eles estão lá no barco, chegando, tem alguém aqui na praia, eles não sabem direito quem é, e esse alguém que está aqui na praia se dirige a eles lá a 100 metros e diz assim: covardes! Foi assim mesmo? Não, não foi. Filhos! 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 Irmãos amados, tem mais de 1 tonelada de graça nessa única palavra. Filhos, para um bando de covardes. É assim que Jesus trata você e a mim. A despeito de quem nós somos, Ele nos chama de filhos. Tendes aí alguma coisa de comer? É claro que Ele não sabe dessa informação. Ele não está fazendo essa pergunta por causa dele, está fazendo essa pergunta para acordar a consciência desses homens. E eles responderam: não, não temos. Então lançai a rede à direita do barco e achareis. O Senhor a quem servimos conhece as profundezas do mar, conta cada estrela e chama cada um pelo nome. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Quando eles lançam, não tem um cardume, não, tem especialmente 153 grandes peixes. Tudo grande, tudo assim, 5 estrelas. A rede não se rompeu, porque era emprestada, possivelmente. Quando João, que tem uma percepção mais apurada, percebe, diz logo no ouvido do Pedro: é o Senhor, Pedro, ele chegou, Pedro, ele está aqui, Pedro. Aí o Pedro alarga de novo para lá as redes, larga para lá o barco, larga para lá os peixes, nada 100 metros, coração acelerado. Eu falei: é agora, ele vai me quebrar, é agora, eu tenho que enfrentar esse momento, ele vai arrebentar todinho comigo. Quando ele chega, ele toma um susto, porque encontra na praia um braseiro. Por que aquele braseiro? Os únicos 2 lugares onde aparece a palavra braseiro no Novo Testamento foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Aquele braseiro ali era uma espécie de reconstituição do crime, da cena do crime. O que Jesus fez ali foi montar um braseiro para curar a psique de Pedro, para curar a memória de Pedro, para curar a alma de Pedro, as memórias amargas de Pedro. O que Jesus está querendo dizer para Pedro é o seguinte: Pedro, sabe por que eu montei esse braseiro aqui, Pedro? Para dizer para você uma coisa, meu filho: exatamente na geografia que você caiu, você vai ser levantado. Exatamente na geografia que você me negou, você vai ter a chance de me confessar. Aonde você for um fracasso, eu vou restaurar você, Pedro. Sabe por quê, Pedro? A minha graça é maior do que o seu pecado. Diz a Bíblia que depois que Jesus alimentou aqueles homens, Jesus se aproxima de Pedro e faz uma pergunta: Simão, tu me amas mais do que estes outros? Talvez Pedro deve ter pensado: bom, eu não estou te entendendo, Jesus. Por que eu devo amar mais? Não basta amar igual aos outros? Por que Jesus faz essa pergunta para ele? Porque lá atrás o Pedro havia dito assim: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Jesus está perguntando para Pedro? Ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha que você é mais crente que os outros? Você ainda acha que você é mais espiritual que os outros? Você ainda acha que você é melhor que os outros? Você ainda mantém a mesma ideia e conceito de você mesmo, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta de novo: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais não, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Terceira vez, Senhor. Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Mas por que 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro negou.
O que significa isso? Significa o seguinte: Pedro, eu estou lhe perguntando 3 vezes para você entender uma coisa: para cada negação sua, a graça é suficiente para restaurar você. Você negou uma vez, Pedro? A graça é suficiente. Você negou a segunda vez, Pedro? A graça é suficiente. Você negou a terceira vez, Pedro? A graça é suficiente. Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado. Irmãos queridos, no original tem uma riqueza de detalhes que não dá para passar para a língua portuguesa, porque vocês sabem que nesse diálogo 2 verbos distintos foram usados, o verbo agapau e o verbo filéu. Para vocês terem uma ideia, quando Jesus perguntou para Pedro a primeira vez, Jesus perguntou usando o verbo agapau, Petros agapas me. Significa: Pedro, você me ama com amor ágape, você me ama a ponto de dar tua vida por mim, você me ama a ponto de morrer por mim. É isso que significa o verbo agapau. Amor que se entrega e morre pelo outro se preciso for. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Não, Senhor. Amor ágape eu não tenho. Eu não estou pronto a morrer por ti, eu não tenho coragem da minha vida por ti, eu só gosto de ti. Respondeu com outro verbo, o verbo filéu. Ele respondeu filose. Filose, só isso, só gosto do Senhor. Aí Jesus perguntou a segunda vez, do mesmo jeito, Petros agapas me, tu me amas com amor ágape? Pedro respondeu do mesmo jeito, filose, eu só gosto do Senhor, amor ágape eu não tenho, eu não estou pronto a morrer, eu não tenho coragem de morrer, mas eu gosto do Senhor, só isso, filose. Por que ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus passou a usar na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro estava usando nas 2 respostas anteriores, o verbo filéu. E Jesus perguntou, Petros, fileis-me. Pelo menos tu me amas com amor filéu, pelo menos tu gostas de mim, Pedro. Pedro respondeu do mesmo jeito, filho, eu só gosto do Senhor, é só isso. Qual a lição que eu aprendo aqui? Quando Pedro, confiando em si, prometeu a Jesus que daria a vida por ele, Pedro negou Jesus. Quando Pedro humildemente reconheceu que ele não tinha forças nele mesmo para morrer por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Jesus restaura Pedro? Jesus restaura mais, Jesus restaura o ministério de Pedro. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, pois Jesus está aqui hoje para restaurar a sua vida e restaurar também o seu ministério. A partir de agora, irmãos, esse homem é um outro homem. Pedro é um homem de oração, Pedro é um homem cheio do Espírito Santo, Pedro prega e os corações se derretem, Pedro impõe as mãos sobre os enfermos e são curados. Pedro é um líder que abre a porta do Evangelho para judeus e gentios. E é nesse contexto que Jesus profetiza o que está escrito no versículo 18. Confira aí comigo, por favor. Confira aí comigo, por favor. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. O que Jesus quis dizer com isso? Está explicado no verso 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Sabe o que Jesus está querendo dizer para Pedro? Pedro, você lembra que um dia você prometeu dar sua vida por mim? Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Não é agora não, é quando você ficar velho. Quando você ficar velho, Pedro, sabe o que vai acontecer com você, Pedro? Você vai ser crucificado. Eles vão cingir você, vão pregar você. Sabe o que aconteceu? 17 de julho do ano 64, Nero pôs fogo em Roma. A capital do império, com mais de 1 milhão de habitantes, ardeu em chamas 7 noites e 6 dias. Quando terminou, ele botou a culpa nos crentes. E os crentes começaram a ser crucificados, queimados vivos. Nesse tempo, 2 líderes da igreja foram presos, Paulo e Pedro. Paulo era um cidadão romano, mesmo condenado à morte, teve uma pena de morte rápida. Ele foi degolado, passou a espada na cabeça, acabou, não tem mais dor. Pedro era um cidadão comum. A pena para um cidadão comum era crucificação. A Bíblia cessa o seu registro, a história nos toma pela mão. E diz os historiadores que quando chegou o dia da execução de Pedro, para ser crucificado, ele disse para os seus algozes: crucifiquem-me, crucifiquem-me.
mas eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Sabe o que me impressiona? Foi depois que Jesus explicou para Pedro que ele morreria na velhice crucificado, é que Jesus disse para ele: segue-me, segue-me. Não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para os aplausos humanos, é segue-me para a morte, para a cruz, para o martírio. Mas a pergunta para terminar é esta: como é que esse homem se sentiu no corredor da morte? A Bíblia responde essa pergunta. Pedro escreve sobre isso. Então eu termino levando você para 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15. Porque ele vai contar para nós o que ele sentiu. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Se você notar, tanto Paulo quanto Pedro, os dois tiveram a mesma reação. Quando Paulo estava no corredor da morte, ele disse assim: já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida, da minha morte é chegado. Mas não é Roma que vai me matar, não. Eu que vou me entregar. Eu não vou entregar para Roma, não. Vou me entregar para Deus. E tem uma coisa: ainda que Nero me condene à morte como culpado, o que importa é que eu vou comparecer perante o reto juiz, e este juiz vai me dar a coroa da justiça. O que Pedro disse? Olha aqui comigo, versículo 14. Certo, não está com dúvida não, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, prestes a morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, profecia de João 21, 18 e 19. Qual a postura dele, qual a atitude dele? Versículo 15, mas de minha parte. Ele não está dizendo: estou aborrecido, estou deprimido, estou fazendo uma campanha para dizer que eu sou inocente, estou querendo transferir a responsabilidade para Nero, nada disso. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que esse homem está querendo dizer? Roma vai me matar, mas Roma não vai botar um ponto final no meu ministério. Roma vai calar minha voz, mas Roma não vai impedir que aquilo que eu preguei continue reverberando na mente e no coração de vocês. O pregador morre, a obra de Deus continua. Deus sepulta os seus obreiros e a sua obra avança. Porque o que é importante, irmãos, não é o evangelista, o que é importante é o evangelho. O que é importante não é o pregador, o que é importante é a pregação. Mesmo que o pregador morra, a obra de Deus vai avançar. Mesmo que silencie a voz dos homens, a palavra de Deus continua viva, vitoriosa e poderosa. A vida de Pedro, para mim, é um desafio, numa época em que o evangelho está sendo tão diluído, tão comercializado, tão banalizado. É hora de nós entendermos que